Oh, glória. Estende suas mãos para cá, igreja. Senhor Deus, abençoa o teu servo nessa noite. Eu tenho certeza que o Senhor usará ele poderosamente. Como eu sempre digo, Pastor Flávio, ai de ti, se for para casa e levar aquilo que é meu. Fale tudo, deixa Deus te usar poderosamente. Quem crê, diga amém. Shalom, igreja. Eita, o povo está animado. Shalom, igreja. Oh, glória. Igreja cheia hoje. Quem está aqui pela primeira vez? Amém. Sejam bem-vindos à casa de vocês, em nome do Senhor Jesus. Sintam à vontade para dar glória a Deus. Sintam à vontade para chorar. Sintam à vontade para buscar ao Espírito Santo. Sintam à vontade para dar lugar, porque aqui a gente está para isso, para dar lugar para Deus, deixar o Espírito Santo trabalhar. Amém? E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Eu quero já convidar a igreja para abrir no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Hoje o Espírito Santo quer ministrar ao seu coração algo diferente. Hoje o Espírito Santo quer te ensinar o que rege a vida do cristão. Você sabe o que rege, os 3 princípios que regem a vida do cristão? Alguém sabe aqui? Pois bem, hoje você vai aprender. Existem 3 princípios básicos que regem a vida de todo cristão. Todo cristão precisa ter esses 3 princípios. Quais são esses princípios? Fé, esperança e amor. Repitam comigo: fé, esperança e amor. Esses são os 3 princípios da vida de alguém que busca ao Senhor. E a gente vai ver isso em resumo na Bíblia toda, porque se você olhar ali, Abraão, por exemplo, lá em Gênesis 12, Deus disse para Abraão: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Vamos contextualizar o momento em que Abraão ouviu a voz do Senhor. O momento em que Abraão ouviu a voz do Senhor era o momento em que Deus não era conhecido na terra. Era o momento em que Deus, ele era desconhecido, e as pessoas naquela época tinham o hábito de adorar imagens, de adorar deuses diferentes daquilo que nós aprendemos hoje. E então um Deus desconhecido falou com Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da sua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então nós vemos aqui um dos 3 princípios. Qual dos 3 princípios? Fé. Porque é preciso fé para você ouvir algo que você não conhece, algo que você desconhece, que sai da boca de Deus, e confiar. Assim é quando Jesus se apresentou a você. Assim foi quando você conheceu a Deus. Deus foi lá, te resgatou do mundo, e você creu nele, não é verdade? Fé, esperança para se apegar à promessa do Senhor, aquilo que Deus prometeu para você. Quem aqui tem promessa de Deus? Levanta a mão. Todos nós temos promessa de Deus. Então, se você tem uma promessa, e você sabe que você tem uma promessa, isso quer dizer que Deus te deu uma visão. Então você começou a receber as visões do Senhor, algo para a sua vida. Qual é a visão que você tem na presença do Senhor? Você tem uma visão de futuro?
porque a palavra vai nos dizer: bem eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de morte, pensamentos de dar a vós um futuro. Então imagine, falando novamente de Abraão, antes de nós entrarmos na palavra. Abraão recebeu uma promessa do Senhor. Qual foi a promessa que Abraão recebeu? Abraão recebeu a promessa de um filho. Mas vamos contextualizar isso melhor. O momento da promessa foi justamente quando Abraão tinha 99 anos, corrigindo, aos 75 anos, quando ele recebeu a promessa, e a sua esposa também já era avançada em idade. Quando a promessa chegou 25 anos depois, Abraão já tinha 100 anos. Então imagina, o que sustentou Abraão durante 25 anos? A esperança de ter um filho, a esperança na promessa, a esperança do cumprimento daquilo que o Senhor prometeu para a sua vida, e o amor, que é o que sustenta a nossa vida. O que te sustenta é o amor de Deus, porque se não fosse pelo amor de Deus, nem aqui você estaria. Se não fosse pelo amor de Deus, Ele não teria dado o seu Filho único, para que você alcançasse salvação. Você não estaria aqui hoje, você não ouviria falar desse evangelho, você não saberia quem é Jesus, se não fosse pelo amor. Então fé, esperança e amor. E aqui eu já começo a entrar na palavra. Eu quero convidar a igreja a me acompanhar no capítulo 13. E agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa, ou como prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo que eu possuo, e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício. O amor é paciente, o amor é bondoso, não se inveja, não se vangloria, não é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre. Todavia as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá, porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando no entanto chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá um dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Sendo assim, permanecem até o momento esses três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Amém? Pode fechar a tua Bíblia. Amados, eu aprendi na palavra que através desses três princípios, se eu não carrego esses três princípios, é impossível agradar a Deus. Aqui no livro de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, falando sobre o princípio da fé, porque vivemos por fé,
e não pelo que vemos. Muitas das vezes nós queremos conduzir a nossa vida por aquilo que vemos, mas Deus, Ele se baseia na fé. Ele se baseia na fé que você manifesta através das suas atitudes, através das suas ações, através da tua busca, através da tua rotina. A fé natural é aquela fé que eu tenho quando eu acordo de manhã, eu já sei que eu vou trabalhar, eu já sei que eu vou pegar um transporte lotado, eu já sei que eu posso alcançar prosperidade terrena. Essa é a fé natural, mas eu estou falando aqui da fé no sobrenatural. A fé no sobrenatural é acreditar que tudo vai dar certo quando tudo está cogitando para dar errado. Isso quer dizer que se há uma circunstância hoje na tua vida que parece que tem de tudo para dar errado, você precisa praticar a sua fé em Deus e dizer para Deus exatamente aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando, o seu momento de vida. E é através da fé manifesta na tua oração, crendo que você não está falando com as paredes, crendo que você não está falando com o chão, crendo que você não está falando com o seu travesseiro quando coloca o seu rosto na cama, mas crendo de que há um Deus verdadeiro e poderoso que ouve a tua oração. A fé, ela é tão poderosa que Abraão, ele creu no Senhor, e a Bíblia vai nos dizer que isso lhe foi imputado por justiça. Vai dizer exatamente desta forma: Abraão creu no Senhor, e isto lhe foi imputado como justiça. Então a fé, ela é importante para reger a vida do cristão. Então eu profetizo neste momento, em nome do Senhor Jesus, que você tenha mais fé. Eu profetizo que você receba fé. Eu profetizo que o seu coração se enche de fé. Eu não sei como está a tua vida espiritual hoje, mas em nome do Senhor Jesus, através da fé que você direciona ao nosso Senhor Jesus Cristo, Ele te levanta nesta noite, Ele te anima, porque a palavra vai dizer: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Então é natural que venhamos a ter muitos desafios nesta vida, só que não é natural que vivamos constantemente caído, abatido. Deus está falando para você: diga ao fraco, eu sou forte. Se você chegou aqui nesta noite se sentindo fraco, eu quero dizer para você que através da sua fé, nesta noite, o Senhor te fortalece, porque Ele é a tua força, Ele é a tua rocha, é Ele quem vai te acompanhar e te acompanha nos dias de luta, nos dias de tribulação. Ei, Deus nunca prometeu para você uma vida perfeita. Deus nunca prometeu para você nessa terra uma vida perfeita. Deus nunca te prometeu nesta vida uma vida somente de vitória. Isso está na Bíblia, que você só vai ter vitória? Não. Alguém pode me mostrar na Bíblia que Jesus, ele só prometeu vitória para você? Jesus não engana ninguém. A Bíblia vai dizer: no mundo vós tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ei, sabe quem está dizendo isso? O próprio Jesus. Deus está falando para você, o Espírito Santo está dizendo para você: tenha bom ânimo, você vai vencer esta luta, você vai vencer esta batalha. O Senhor nesta noite está indo de encontro, através da tua fé, indo de encontro com a tua casa, indo de encontro com a tua família, indo de encontro com seus entes queridos nesta noite. O Espírito Santo de Deus está indo de encontro com a tua casa. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Então, se nós temos que viver pela fé, isso quer dizer que a mesma fé que te ensina a viver, te traz graça,
te traz salvação. Olha o que está dizendo no livro de Efésios 2:8: porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9: não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por este motivo. Olha só, então se você precisa viver pela fé, é justamente ela quem atrai a graça, e a graça ela justifica, a graça apaga passado, a graça traz perdão, a graça tira o sofrimento, a graça traz a salvação. Então é disso que Jesus está falando aqui na palavra, é isso que o apóstolo Paulo quis dizer. Por intermédio da fé, você atrai a graça de Deus. E como o próprio nome diz, é graça, é dado pelo Senhor, não é cobrado. Sabe por quê? Porque o preço já foi pago lá na cruz do Calvário, foi pago por Jesus, foi pago por Ele, já foi pago, está quitado, não tem dívida, porque foi pago, é gratuito para você, é gratuito para a tua família. E Deus nesta noite Ele está derramando graça sobre você, derramando graça sobre a tua vida. E olha o que vai dizer no livro de Mateus 17:20. Livro de Mateus 17:20. E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois com toda certeza vos afirmo que se tiverdes fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, direi a este monte: passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Sabe o que o Espírito Santo fala ao meu coração? Que tem causas aqui que são impossíveis para você, mas Jesus está dizendo que se você tiver a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, não precisa de muita coisa não, um grãozinho de mostarda, você vai exercitar essa fé, e muita coisa vai mudar na tua vida. Às vezes só falta a gente pedir. Você tem pedido a Deus? Você tem pedido a Jesus? Você tem se relacionado com Ele, dito o que você tem passado? Você tem aberto o teu coração a Jesus verdadeiramente para dizer: Jesus, eu estou vivendo assim, assim e assim, eu não estou aguentando mais, Jesus, essa situação. Isso é uma manifestação de fé. Você precisa crer na oração que você faz a Jesus. Creia na oração que você faz, creia na oração que você direciona a Jesus. Às vezes a gente passa por tanta luta e a gente não entende que no meio dessa luta o próprio Jesus está te ensinando a orar, o próprio Jesus está te ensinando a exercitar a tua fé, o próprio Jesus está te ensinando a buscar relacionamento com o Espírito Santo. Eu não sei como você se imagina daqui 10 anos, mas eu lanço um desafio para você, que se daqui para o final do ano você começar a exercitar a sua fé de uma maneira nunca antes usada, eu te digo, com base no que o Espírito Santo mostra na palavra e nas minhas experiências de vida, não é só o seu 2026 que vai ser diferente, a sua vida vai ser diferente. Então Jesus está falando: começa a usar a tua fé, começa a profetizar dentro da tua casa, começa a decretar: Senhor, eu decreto que em nome do Senhor Jesus a minha casa será salvo. Eu decreto em nome do Senhor Jesus que eu vou quitar as minhas dívidas. Eu decreto em nome do Senhor Jesus que a porta de emprego vai se abrir, porque às vezes a gente faz tantas entrevistas e a porta não se abre, e a gente não consegue entender o que está acontecendo. Pode ser algo ali que você está deixando a desejar na entrevista, mas pode ser também o próprio Deus permitindo você passar por isso, para você começar a usar a tua fé e começar a pedir para Deus. Começa a pedir para Deus, começa a falar para Deus o que você precisa, começa a usar a tua fé e dizer para Deus como está a sua vida hoje, como você quer que ela esteja amanhã. Eu faço esse desafio com você,
que se você começar a exercitar a sua fé, tudo vai começar a mudar na tua vida. Então aquilo que era para ser uma prova interminável, se tornará um grande testemunho de vitória. Eu creio nisso, e eu creio que você crê também. E olha, a fé, ela é tão importante, que sem ela você não consegue nem agradar a Deus. E é por isso que o inimigo às vezes tenta minar a tua fé. Abra a tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, 6. Você vai entender agora por que o inimigo te ataca tanto. Você vai entender agora por que você passa tanta prova nessa vida. Você vai entender por que tanta luta você passa, por que tanto levante. Olha só, em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa a todos quantos se consagram a ele. A própria Bíblia está dizendo aquilo que eu disse anteriormente. Se você começar a falar com Deus, a dizer o que você está vivendo, o que você está passando, o seu momento de vida, a tua prova, a tua dificuldade, aquilo que precisa ser superado, aquilo que você espera do Senhor, eu não estou dizendo que tudo que você pedir para Deus, Deus Ele fará, mas eu quero dizer que Ele fará o melhor para você. É isso que eu quero dizer. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus ele não se agrada de monólogo com Ele. Deus ele se agrada de uma fé genuína. Uma pessoa que abre o teu coração na hora do louvor. Uma pessoa que abre o teu coração, que rasga o teu coração na hora de adorá-lo. Que você abra o teu coração para que a palavra possa entrar e não seja roubada lá fora, mas que ela surja um efeito real, genuíno na tua vida e gere transformação, porque o objetivo da palavra é transformar a tua essência, é transformar o teu pensamento, é transformar quem você é. Então eu te convido nesta noite para começar a exercitar a tua fé e dar um belo glória a Deus, em nome de Jesus. Ih, tá fraco, hein? Dá um belo glória a Deus, para o Senhor, não é para mim não. É isso que Deus quer. Usa a tua fé, manifesta a tua fé. Às vezes você não entende. Então estou manifestando minha fé, dando um glória a Deus aqui. Isso eu faço na minha casa. Claro que você faz, mas quando você dá um glória a Deus nesse ambiente de glória, você atrai a presença do Espírito Santo para você, você atrai o olhar do Espírito Santo para você. E eu quero que você atraia o Espírito Santo para você. Eu quero que você atraia a atenção do Espírito Santo para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Eu quero que você saia daqui aprendendo a exercitar a tua fé para agradar ao Senhor. Eu quero que você viva uma vida diferente, que você conquiste muitas vitórias. Esse mundo vai ter luta sim, mas se você crer no Senhor, você vai ter muitas vitórias. E até aquilo que era para dar errado, Deus ele pode fazer dar certo hoje. Eu não sei qual é o sonho que você tem. Eu não sei o que você tem falado para Deus. Ou talvez nem tem falado. Se não tem falado, comece a falar. Mas se você tem falado para Deus, comece a praticar a tua fé. Porque sem ela é impossível agradar a Deus. Você já imaginou? Vou conjecturar uma situação aqui. Você trabalhou durante 6 dias ou 5 dias que seja, de segunda a sexta-feira, ou de segunda a sábado, ralou a semana toda, aí chega no domingo, você vem para a igreja e não entrega tudo para Deus do seu coração, da sua vida. Você já imaginou o desperdício de tempo que você teve? O quanto você desperdiçou a tua vida, estando num ambiente e não entregando o teu coração verdadeiramente a Ele? Você já imaginou que você poderia estar fazendo outra coisa enquanto você está aqui hoje, mas graças a Deus o Senhor permitiu você estar aqui hoje, e Deus está falando: aproveita esse momento e usa a tua fé, abra o teu coração para que o Espírito Santo possa fazer a tua obra dentro de você.
Deixa Ele fazer a tua boa obra. Ah, pastor Flávio, eu não tenho fé, eu não estou conseguindo praticar a minha fé. Só de ouvir a palavra, a sua fé ela já aumenta. Só de se dar a este momento, de ouvir a palavra do Senhor, você já está dando espaço para que o Espírito Santo possa trabalhar. Talvez a situação esteja muito difícil para você, mas Deus está falando para você que só de ouvir a palavra, Ele já está trabalhando em silêncio no teu coração e preenchendo lacunas e aumentando a tua fé, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E olha o que está dizendo aqui, Romanos 10:17: consequentemente a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Romanos 10:17 diz o seguinte: consequentemente, como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Você pode estar vivendo a prova que for, mas só de estar ouvindo aqui a palavra, a sua fé está aumentando, porque você está ouvindo palavra. Você não está ouvindo aquilo que o pastor Flávio está falando porque ele está falando, mas porque é algo direcionado pelo Espírito Santo para te curar, para trazer cura em áreas da tua vida. Todos nós temos áreas da nossa vida que precisam ser ministradas, que precisam ser saradas, ser curado. Não existe aquela pessoa completa. Uns precisam ser curados na área sentimental, outros precisam ser curados na área financeira, outros precisam ser curados na família, outros as portas de emprego não se abrem, outros não conseguem crescer de nenhum lado. Nada cresce. Então todos nós precisamos crescer, todos nós precisamos ser curados em uma área. E quando você ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus começa a te tratar, começa a te curar, começa a te levantar e te preparar para os desafios futuros e para vencer. Acima de tudo, vencer, porque Jesus disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então tenha bom ânimo, não desanime, não pare, não desista, não retroceda. Se você tem sonhos que precisam ser alcançados, lute por eles, coloque ele aos pés do Senhor, use a tua fé. O sonho que é plantado no nosso coração pelo Senhor é semente. É semente. Quando apresentamos ao Senhor esta visão, este sonho, esse objetivo, o Senhor, Ele permite com que tudo coopere ao teu favor. Porque se esse sonho, ele foi colocado no teu coração por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, tem que se concretizar, e vai se concretizar. Eu creio nisso. E nós falamos aí da fé. Eu quero te ensinar também sobre a esperança, porque se tem um ser que é especialista em dar esperança para quem não tem esperança, esse ser é Deus, esse ser é Jesus Cristo, este ser é o Espírito Santo que rege este ambiente neste momento. Olha aqui o que está dizendo no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que diz o seguinte: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, plano de vos fazer prosperar, e não de vos causar dor e prejuízo, plano para vos dar esperança em um futuro melhor. Quem aqui tem esperança de um futuro melhor? Deus, Ele pode conceder isso para você, e Ele está te concedendo isso nesta noite. O Senhor está te concedendo esperança de uma vida melhor. Eu sei que os dias são duros, são muitas provações no dia a dia, são muitos desafios que enfrentamos, mas Deus,
Ele não tem plano de te fazer sofrer, muito pelo contrário, Ele tem plano de te fazer prosperar, de não causar dor e prejuízo, plano de dar esperança e um futuro melhor. Então se apega à esperança de uma vida melhor em Cristo Jesus, que esta visão vai te sustentar nos dias difíceis. Ei, eu te convido para fazer um desafio neste momento. Você que puder, feche os seus olhos daí onde você está. Eu quero fazer um exercício de esperança e te mostrar algo através do Espírito Santo. Eu quero que você imagine neste momento aquilo que você mais precisa do Senhor. Imagine aí aquilo que você mais tem buscado, porque todos nós precisamos de algo. Você já consegue imaginar você tocando, você sentindo, você alcançando? Comece a imaginar aí, sabe, esse sonho, porque para ser realmente um sonho, um desejo, tem que arder o coração quando você imagina. Se não arde o coração, não é isso que o Senhor tem para você. Tem que arder o coração, que nem eu mesmo, eu tenho a esperança de ter a minha casa, de ter o meu próprio negócio. Isso arde o meu coração. Mas o que te faz arder o coração? É exatamente isso que o Senhor tem para você. E quando você imagina esse algo, se o teu coração arde, quer dizer que é esta visão que o Senhor tem para você. Então esta mesma visão, pode abrir os teus olhos, é o que vai te sustentar nos dias difíceis. Você começa a trabalhar pelo teu sonho, mas aí parece que o cenário está totalmente contrário. É essa visão que vai te sustentar nos dias difíceis. Simplificando, foi exatamente isso que Abraão fez. A visão que Abraão recebeu da promessa de um filho sustentou Abraão nos dias difíceis. Essa foi a esperança de Abraão. Eu imagino, conjecturando, Abraão tinha um sonho de ter um filho. Eu não sei qual é a sua promessa. Eu não sei se de repente você tem um sonho de ter um filho, ou aquilo que o Senhor tem para você. Mas eu imagino Abraão pensando todos os dias naquilo, todos os dias pensando naquele sonho, todos os dias imaginando naquilo que ele deseja alcançar. E aquela esperança sustentou ele, porque aquela esperança alimentou também a fé de Abraão. Então é essa esperança que você tem que carregar, que Deus tem dias melhores para você. Você crê nisso? O Senhor tem dias melhores para você. Livro de Salmos, capítulo 42, versículo 11. Olha o que está dizendo. Livro de Salmos, capítulo 42, versículo 11. Toda a igreja acompanhe comigo. Por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que martirizas o meu ser? Põe a tua esperança em Deus, porquanto ainda o louvarei, por tua presença salvadora, ó meu Deus. Aqui o Salmo de Davi está falando justamente disso, esperança. Ei, o inimigo todos os dias trabalha para roubar a tua esperança. Todos os dias situações acontecem para tentar roubar a tua esperança. Mas Davi, ele falou exatamente isso. Por que te martirizas o meu ser? Põe a tua esperança em Deus. Sabe quando você mentalizou aquilo que fez o teu coração arder? Agora pega isso e coloca nas mãos de Deus. Pega isso que você imaginou acontecendo na tua vida, aquilo que fez o coração arder. Se não ardeu o coração, não é essa a visão que Deus tem para você. Talvez você nem saiba qual que é o propósito de Deus na tua vida. Não tem problema, o Espírito Santo vai te mostrar no momento certo. Mas se ardeu o coração, você tem que colocar nas mãos de Deus. Fala: Senhor, está aqui, eu coloco nas tuas mãos, eu coloco no teu altar. Porque foi exatamente isso que Abraão fez. A Bíblia vai nos dizer que Abraão tinha um filho. Qual que era o nome do filho de Abraão? Quem? Isaac. Nós sabemos que Deus falou a Abraão:
eu quero que você apresente o teu filho como sacrifício para mim. Então eu imagino, vamos nos colocar no lugar de Abraão. Deus alimentou a visão, alimentou a esperança, e Deus falou: agora você vai colocar a tua esperança e apresentar para mim. Eu coloco exatamente desta maneira, porque se a tua esperança for colocada nas mãos certas, esta visão vai se concretizar. Se colocar na mão errada, nada vai acontecer. Então eu imagino a tristeza de Abraão quando Deus falou: olha, agora me dá o teu filho, dá a tua esperança para mim, eu quero que você sacrifique a vida do seu filho. As mães aqui teriam coragem de sacrificar o teu filho? Sendo bem sincero, seja sincero, teria? Não teria, eu não teria coragem. Então foi-se necessário muita esperança, muita fé, mas é como se Abraão tivesse vendo a sua esperança se destruir naquele momento. Você já imaginou? Poxa, Deus, o Senhor me prometeu esse filho, e agora eu vou ter que te apresentar. Mas Abraão não questionou a Deus. Ele foi, subiu a montanha, preparou o altar, e ele ia de fato apresentar o teu filho. Se realmente Deus não intervisse ali, a esperança de Abraão ia se destruir. Só que Abraão colocou a sua esperança em Deus, e é isso que Deus está falando aqui: coloca a tua esperança em mim, coloca os olhos em mim. Às vezes a gente vê tantas coisas erradas dentro da nossa visão, mas Deus está falando: coloca a tua visão nele. Os seus olhos têm que estar direcionados ao Espírito Santo, a Deus, à vontade dele. Não fica perdendo tempo com coisas pequenas, com coisas banais, porque coisas na nossa rotina, na nossa vida, acontecem para dispersar a gente da visão, do sonho que Deus tem para você. Então, se em algum momento você estava se dispersando do teu sonho, da visão, da esperança que o Senhor colocou em você, eu te convido nesta noite a retornar para a visão. Vem, retorna para a visão. O Espírito Santo está dizendo: volta à prática das melhores obras, se arrepende de onde você errou e coloque a tua esperança em Deus. É período de corrigir erros que já deveriam ter sido corrigidos na nossa vida, só que não se corrigiu por falta da esperança, por falta da fé, e a gente deixou a vida ir nos conduzindo. Sabe aquela frase: deixa a vida me levar, a vida leva eu? Está errado. A nossa vida, ela é regida por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Você não pode deixar a vida te levar. Você tem que colocar o controle da sua vida nas mãos de Deus, para que Ele possa fazer a boa obra na tua vida. Então começa a tirar da tua vida tudo aquilo que não agrada a Deus. Faça uma escolha hoje. Lá em Deuteronômio 28 está falando justamente disso: eis que coloco diante de vós o bem e o mal, a bênção e a maldição. Todos os dias a bênção e a maldição está diante de ti, está diante de você. O que vai determinar se você vai receber a bênção ou a maldição é o teu posicionamento diante da situação. É o que? O posicionamento diante da situação é o que vai determinar se você vai ser abençoado ou amaldiçoado. Mas eu profetizo que em nome do Senhor Jesus, toda maldição seja quebrada na tua vida. Eu profetizo que em nome do Senhor Jesus, que a tua esperança, a tua fé seja reavivada nesta noite, em nome de Jesus. Não tira os olhos de Deus, não tira os olhos dele. Para de olhar para pequenas coisas, sabe? Quando a gente começa a olhar coisinha demais, procurar pelo em ovo, Deus está falando: para com isso, deixa eu conduzir a tua vida.
Deixa eu conduzir a tua casa, deixa eu conduzir a tua família, deixa eu conduzir os teus filhos, deixa eu conduzir o teu casamento, deixa eu conduzir o teu trabalho, deixa eu conduzir as tuas finanças, deixa eu conduzir o relacionamento, porque até o relacionamento que você tem com Deus precisa ser conduzido por Ele. Até o teu relacionamento, a Bíblia não nos diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então quando você ora, quem está lá? Quando você ora, quem está do teu lado? Quando você busca a Deus, quem está do teu lado? Quando a prova vem, você convida Deus para entrar na situação, quem é que está lá? É o Espírito Santo. Quando você abre a tua boca para orar e você sente a presença de Deus, às vezes você acha que é você falando, mas é o Espírito Santo conduzindo os teus lábios, te ensinando a se relacionar com Deus. E quando nós entendemos a importância da fé e a importância da esperança, está faltando o quê? Depois da fé e depois da esperança, está faltando o quê? O amor. Olha o que está dizendo no livro de Cânticos, capítulo 8, versículo 7. Livro de Cânticos, capítulo 8, versículo 7. Nem mesmo as muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem arrastá-lo correnteza abaixo. Quisesse alguém dar tudo o que possui para comprar o amor, qualquer valor seria absolutamente desprezado. Aí eu tenho algo para você. Lembra daquela parábola do jovem rico? Eita Deus! Você lembra que um jovem rico chegou para Jesus e disse: Senhor, eu pratico as boas obras, eu oro, eu sou um judeu, eu leio a Torá e eu quero te seguir. Aí Jesus fala para ele: tá bom, você quer me seguir? Então te falta algo. Dê os teus bens aos pobres e me siga. Muito foi pregado que esse jovem rico perdeu a sua salvação. Eu te digo, não é possível, porque senão a palavra ela seria contraditória. Muito foi ensinado que aquele jovem ele perdeu a oportunidade de estar com Jesus, mas talvez, eu não sei, possa ser que esse jovem rico hoje esteja com Jesus só por ter atravessado o caminho dele e ter cumprido essa palavra. Porque se ele entregasse todos os seus bens, aquilo não seria naquele momento uma demonstração de amor, porque Deus não precisa da nossa riqueza como demonstração de amor, porque a própria Bíblia diz: minha é a prata e meu é o ouro. Ei, Deus ele não quer tirar tudo de você, Ele quer acrescentar. Deus ele quer acrescentar na tua vida. Você crê nisso? Deus ele quer te dar muito mais. Deus ele quer te abençoar muito mais do que Ele tem abençoado. Deus ele quer te ver crescer muito mais do que você tem crescido. Deus ele quer que você viva um tempo nunca vivido antes. Deus ele quer que você tenha experiências com Ele que você não havia vivenciado antes por conta das suas próprias escolhas, mas hoje você tem a possibilidade de escolher viver um relacionamento melhor com Deus, um relacionamento saudável, tirando da tua vida tudo aquilo que não agrada a Deus. E isso só acontece quando há uma entrega, quando há esperança, esperança de que Deus pode mudar a tua vida, fé de que Ele tem poder para fazer o sobrenatural, e Deus de fato pode. Deus ele pode fazer coisas impossíveis na tua vida. Cutuque o teu irmão que está aí ao lado e diga assim: Deus quer fazer o impossível na tua fé, na tua vida.
tenha esperança, tenha fé, tenha amor. E olha o que está dizendo aqui no livro de 1 Coríntios 13. Voltamos aqui para 1 Coríntios 13, capítulo 4 ao 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não se inveja, não se vangloria, nem é arrogante. Pode passar. Não se porta de maneira inconvenientemente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. Próximo. O amor não se alegra com a injustiça, pois a sua felicidade está na verdade. Versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aqui talvez possa ser que você esteja pensando que está se referindo ao teu amor. Não, aqui está falando do amor de Deus, porque o amor do homem é um amor limitado, é um amor que acaba, é um amor que hoje está muito bom, daqui a pouco acaba. O amor do homem é assim, do ser humano, o nosso amor natural é limitado. É por isso que nós precisamos ter o amor de Deus no nosso coração, porque quando o amor de Deus está dentro de você, o Senhor Ele te habilita para suportar provas que antes você não suportaria, passar por circunstâncias que antes você não seria capaz de passar. O amor, Ele te ensina a ter sabedoria, e sabedoria é dom de Deus. Sabedoria é dom de Deus. Não existe sabedoria natural. O que é natural é o conhecimento. Aquilo que é sobrenatural e vem de Deus é a sabedoria. Quando Ele criou, a Bíblia vai dizer que quando Ele criou o universo, a sabedoria estava lá com Ele, estava lá junto com Ele. Então comece a buscar a sabedoria de Deus na tua vida. Tem situações que a gente passa na vida que sem sabedoria você não vai conseguir passar. Existem situações que a gente não consegue passar sem sabedoria. Então começa a pedir a Deus. Sabe quando você sente que algumas coisas precisam mudar na tua vida? É a ausência dela. E quando ela entra, o Senhor te habilita a resolver cenários complexos da tua vida. Às vezes tem várias peças na tua vida que precisam se encaixar para você encontrar o teu propósito, para você conseguir viver uma vida melhor. Então comece a buscar o amor de Deus, a sabedoria dEle, porque Ele vai te ensinar, através do Espírito Santo de Deus, a vivenciar aquilo que você não era capaz de vivenciar. O amor ele transforma, sabia disso? O amor de Deus transforma. O amor humano sufoca, mata. Não é verdade? Quantos casos a gente já ouviu aí de casais? Nossa, mas esse casal parecia tão perfeito. Aí vai lá, um matou o outro. Isso é o amor natural, é o amor do homem. A nossa natureza é essa. Mas quando o amor de Deus entra verdadeiramente dentro de você, você consegue vivenciar experiências antes não vivenciadas. E olha aqui para a gente finalizar, Colossenses capítulo 3, versículo 14. Acima de tudo, porém, revistam-se no amor, que é o elo perfeito. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. 13, 14. Então Deus está falando, se reveste do amor dele. Qual que é o amor de Deus? O Espírito Santo. Se revista dele. Ei, eu não sei o que você está vivendo hoje, o que você está passando. Eu vejo aqui, enquanto a palavra é ministrada, olhos cheios de lágrimas, mas o Espírito Santo,
Ele não quer que você venha somente a se emocionar com aquilo que é ministrado. Ele quer que de fato você venha a ser transformado pelo poder genuíno do Espírito Santo de Deus. Porque é somente isso que vai te permitir viver experiências não vivenciadas antes, viver o melhor de Deus nesta terra. Ei, Jesus disse que você teria muitas provas neste mundo, mas Ele disse: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus disse que Ele venceu o mundo por vocês. Jesus disse que venceu o mundo por você. Jesus disse que venceu o mundo por você, Então não foi à toa o sacrifício de Jesus, não foi em vão. Ele está vivo. Enquanto as 3 mulheres andavam ali, caminhavam em direção ao túmulo de Jesus, aquelas mulheres viram aquele túmulo aberto e começaram a chorar. E então 2 anjos apareceu para ela e disse: por que choras, mulher? Ele já não mais está morto, mas ele vive. Ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive em mim, ele vive em você, ele vive no teu coração, ele vive na tua casa, ele vive na tua vida. Ei, e eu te digo mais: aquele Jesus que teve a sua lateral furada por uma lança, no livro de Apocalipse capítulo 3, vai relatar exatamente esse mesmo Jesus, mas na sua forma glorificada. Jesus apareceu para João e o seu cabelo era branco como a neve, os seus olhos eram como chamas de fogo, da sua boca saíam espadas de justiça, as suas vestes eram brancas, reluzentes, e os seus pés, aleluia, era como latão. Esse mesmo Jesus que já não está mais em carne, mas está na sua forma glorificada, Ele está aqui nesta noite e Ele quer que você venha viver uma vida extraordinária, jovem. O Senhor quer que você venha viver uma vida nova. Chega de sofrer neste mundo, chega de sofrer na mão do homem, porque Deus tem uma nova vida para você. Ei, aquele Jesus na sua forma glorificada, quando João viu ele não suportou aquela glória que está aqui neste lugar, e a Bíblia vai relatar que João caiu, e então o Senhor Jesus disse para ele: João, fica de pé, ainda não é chegado o tempo. E então o Senhor começou a mostrar para João diversas coisas que vinham a seguir, e uma das visões que João recebeu, ele via a Nova Jerusalém. Ele viu uma Jerusalém que descia do céu, adornada como uma noiva. E então ele disse: ei, aleluia. E então ele disse que nesta nova vida não haveria dor, não haveria sofrimento, porque todas essas coisas foram passadas. Ei, o Senhor nesta noite está fazendo tudo novo na tua vida, você crê? O Senhor nesta noite está reavivando a tua fé. O Senhor nesta noite está reavivando a tua esperança. O Senhor nesta noite está colocando dentro de você o amor do Espírito Santo de Deus, para que você possa sair daqui, ser luz para este mundo, sal para esta terra. Ei, pode ir, filho meu, este mundo é teu. Você vai sair daqui para conquistar, a porta vai se abrir, o Senhor vai restaurar a tua casa, o Senhor vai restaurar a tua família. Não para, não desanima, não desiste, aleluia. Não desiste, não desista. Deus vai restaurar a tua casa, Deus vai restaurar a tua família. Não para, não deixa de buscar, não deixa de clamar, não deixa de orar. Ei, às vezes a gente fica tão anestesiado pela prova que até de orar a gente para. A gente se ajoelha para poder orar e a gente não consegue orar. A gente começa a pensar no que a gente vai falar para Deus, mas a prova está tão grande que a gente não consegue falar, a gente só consegue chorar. Ei,
Até as tuas lágrimas têm sentido no mundo espiritual. As suas lágrimas é como se fosse uma semente para Deus, é como se fosse uma oferta para Ele. Porque a própria Bíblia diz que aquele que caminha chorando, com lágrimas, com júbilo ceifará e colherão seus feixes. E às vezes você acha que está tudo acabado, e às vezes você quer desistir de tudo, quer desistir da tua família, quer desistir do teu propósito, quer desistir do teu chamado, quer desistir das promessas do Senhor. Ei, você não sentiu o seu coração ardendo quando nós falamos daquilo que alimenta a nossa esperança? Se ardeu o coração, isso vem de Deus, é Deus quem colocou em você. Se não ardeu, não é essa a visão que Deus tem para você. O Espírito Santo de Deus nesta noite, Ele está se sentindo alegre, porque eu estou vendo aqui corações abertos, eu estou vendo corações quebrantados, eu estou vendo pessoas sedentas pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. Pessoas que querem Jesus, oh Jesus. Como eu estou feliz de ministrar hoje nessa igreja, como eu estou alegre, porque eu estou vendo nos rostos aqui, nos rostos de pessoas, eu quero Jesus, eu preciso de Jesus, eu necessito dEle. Eu estou vendo sede, eu estou vendo pessoas com sede aqui nesta noite. Ei, o Espírito Santo não virou as costas para você não, Ele não virou as costas para você não. Às vezes você pensa que Ele virou, não. Eu estou vivendo tanta aprovação que parece que Deus virou as costas para mim. Não virou não, não virou não, não, não. Ele está te assistindo no meio dessa aprovação e Ele quer te dar vitória. Ei, você não está abandonado, abandonada não. Ele não desistiu de você, Ele não desistiu de você, Ele não desistiu da tua vida, Ele não desistiu das promessas. Em nome do Senhor Jesus. Eu queria convidar a igreja para ficar de pé, em nome de Jesus. Se você deixou essa palavra entrar no teu coração, se você quer ter mais intimidade e relacionamento com esse Jesus glorificado, esqueça de tudo agora, feche os teus olhos, isso. Esqueça daquilo que você vai fazer sair daqui, ao sair daqui. Eu sei que você tem muitas responsabilidades, mas eu só preciso de mais um pouquinho do teu tempo, assim diz o Senhor. Eu só preciso de mais alguns minutinhos. Fecha os teus olhos aí, porque agora neste momento a esperança do Senhor começa a invadir o teu coração. O Espírito Santo começa a te encher neste momento da esperança dEle, porque você chegou aqui vazio. Você chegou aqui necessitado, carente de se revestir da esperança dEle, de ser reavivado, de ser reavivada. O Senhor nesta noite está erguendo grandes homens e grandes mulheres através da tua fé, nesta oração que você está fazendo agora. Então eu quero convidar a igreja para fazer uma oração direcionada. Começa a dizer para Deus o quanto você precisa dEle. Aleluia. Não vale mais nada, só o quanto você precisa dEle. Diga: Senhor, eu preciso de Ti. Jesus, eu preciso do Senhor, porque sem o Senhor eu não vou ter esperança, eu não vou ter fé. Começa a dizer isso para Ele. Começa a buscar no Espírito Santo e dizer para Ele o quanto você está necessitado de ser visto com Ele, porque Ele está aqui e Ele quer te ver nesta noite. Senhor, me olha. Senhor, me vê. Senhor, olha para a minha vida, em nome do Senhor Jesus. O Senhor está aqui nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cante assim, igreja.